Bom dia. Já acordei querendo fazer merda no cabelo. Aí eu tô numa espiral de mudança, assim, sabe? Preciso mudar, fazer alguma coisa. Na casa, em mim. Uma moto bem na hora. Quero mudar essa cozinha, quero botar piso ali no papel de parede ali, que o papel de parede tá horrível, horroroso. Quero mudar a cor da minha casa. Quero colocar um quadro ali em cima da mesa ali. Quero fazer um monte de coisa na sala. Meu Deus, senhor. Mas vamos conversar. Faz tempinho já que eu não passo aqui, né? Postei aquele vídeo ali no final do ano e não apareci mais. Deixa eu pegar um café. Sentei aqui que é melhor. Eu comprei um microfone, só que ele tá dentro do quarto. E o Robert tá dormindo ainda. E eu não me atrevo. Deixa eu mostrar. Olha esse cabelo aqui, gente. Que horror, que horror, que horror. Tá sujo, né? Óbvio. Mas a cor dele não tá me agradando muito, sabe? Mas tá, voltando aqui. O que eu queria falar com vocês, né? Esse canal aqui sempre foi sobre livros, né? Sempre foi meio literário, assim. Mas desde que o Robert nasceu, desde que eu engravidei, na verdade, né? Eu meio que não consegui focar muito mais em leituras, assim, sabe? Mas tô voltando aos poucos. Eu consegui terminar um livro e tô lendo outro. Que tá fluindo até, achei que não ia, mas tá fluindo. Quero também terminar de assistir A Empregada antes de ler Quero terminar de ler A Empregada antes de assistir o livro. Mas não é muito sobre isso, assim. Mas desde que eu tive o Robert aqui, né, eu falei um pouco sobre a condição dele, né. Vou retomar a situação. Ele nasceu com um pé torto congênito, o famoso PTC, que são os pezinhos dele virados pra dentro. E aí o tratamento consiste em uso de gesso, desde a primeira semana de nascimento, ele já é indicado a partir dos 7 dias. A tenotomia, né, que é a cirurgia que faz um cortezinho no tendão, que no caso ele não tem esse movimento do pé aqui, né, e mais o uso de gesso por mais 30 dias, e a partir de então é feito o tratamento com a bota, a Dennis Brown, que é 2 botinhas, né, uma botinha em cada pezinho, e um ferro no meio. A criança pode nascer tanto bilateral, que são os 2 pés, quanto unilateral. O Robert tem um pé torto congênito e o outro pé ele tinha uma outra condição, que daí só com o gesso botou no lugar e tá tudo certo. A gente fez o uso do gesso, tudo certinho, foi um tratamento bem intenso, assim. A gente fez a cirurgia e na fase da bota não teve jeito. Não deu mesmo, assim, a gente não conseguiu fazer ele ficar com a bota. Ele não dormia de forma alguma. A gente tinha loja aqui, até foi por isso que a gente se mudou na época pra cá. E a gente tinha a loja, era uma conveniência que ela ficava aberta a noite toda. E eu acabava não tendo esse auxílio, né? Então ficava eu acordando a noite toda, meu marido acordando a noite toda com a loja. Então a gente não tinha um meio termo, porque daí quem que ia ficar com o Robert no outro dia pra gente poder descansar, né, no caso. Então a gente não tinha também essa rede de apoio. Minha sogra faleceu 15 dias depois do Robert nascer. Ela teve um AVC e ela não resistiu. E o meu pai 6 meses depois dela, exatamente no mesmo dia, assim, no dia 6. E foi um período bem intenso pra nós, assim, sabe? O primeiro ano do Robert não foi muito fácil, assim. Não que seja fácil, né? A gente cuidar de um bebê e tudo mais. A condição dele não é uma condição absurda, né? Porque o Robert só tem o pé torto congênito, ele não nasceu com mais nada, ele não é autista, ele não tem TDAH, ele não tem nada mais, nem fisicamente falando. Mas, normalmente, o PTC vem com mais alguma coisa, né? Então, tem pais que passam por situação piores do que a nossa, né? A nossa foi mais emocional e uma questão de sono do que
a situação no geral, sabe, do Robert. Mas infelizmente a gente não conseguiu seguir com o tratamento da botinha. Aí eu perdi o emprego, a gente perdeu o convênio e a gente também não levou mais ele nas consultas. Aí o que acontece? Final de outubro, eu voltei a trabalhar e o pé dele já estava entortando muito de novo. Já vem torto já há um bom tempo, mais de ano. E a consulta com o médico do Robert era muito cara. A gente tentou pelo SUS, mas o médico do SUS disse que o tratamento tem que seguir com um médico. Então, o médico propôs a gente trabalhar meio que em conjunto, sabe? A gente ir na consulta, o médico pedir o que precisa, levar pro médico do SUS e o médico do SUS pedir. Não consegui também na época marcar a consulta e fazer isso. Mas aí agora eu voltei a trabalhar de carteira assinada, voltei pra empresa que eu tava antes de quando eu engravidei, né? Voltei com convênio e tudo mais, e aí já voltei. Esse ano a gente já marcou consulta no início do ano e o Robert voltou a fazer o tratamento. O que vai acontecer agora? O pediatra dele pediu exames, né, um check-up, e o médico dele, o ortopedista, já marcou a cirurgia pro final de março, depois do aniversário dele. E vai ser uma cirurgia bem extensa, ele falou. Ele vai abrir o pé, vai reconstruir todo o pé dele, vai botar platina. E ele vai ter que ficar 2 meses sem caminhar, o pós-operatório vai ser bem tenso. Só que assim, Robert vai fazer 3 anos agora em março, dia 21. Então, vai ser tenso, gente. Eu sei que vai ser bem intenso. Já tô me preparando no serviço já pra mim conseguir uns dias ali com ele, os primeiros dias de pós-operatório. E que também não é fácil, porque eu tenho 3 meses lá agora, né? Fiz 3 meses de novo, mas eu já voltei já explicando desde o início que o Robert precisaria provavelmente passar por uma cirurgia de novo. Não sabia na época, então eu não podia abrir tanto. Mas é isso. Agora no final de março ele vai fazer outra cirurgia. Não é tenotomia, é uma reconstrução do pé, basicamente. E eu vou mostrar pra vocês, vou mostrar esse pós, vou falar o que tá acontecendo, porque bastante gente apareceu aqui no meu canal por conta disso, né? Por conta do PTC, algumas mães, né, começaram a me seguir aqui. E eu vou falar, vou mostrar, né? Tô bem apreensivo porque banho, ele não vai poder caminhar, ele é uma criança muito ativa, ele anda de bicicleta o tempo todo, ele corre pra cima e pra baixo, ele joga bola, ele tá sempre, né? É uma criança normal, uma criança saudável. E é isso, gente. Tô tentando conseguir uma cadeira de rodas emprestada com alguém pra esse período, pra gente poder locomover ele. Porque querendo ou não, ele tem 20 quilos já, né? Então não vai ser fácil passar com ele o dia inteiro no colo. Vou fazer uso de todas as telas que eu puder. Vou fazer o máximo que eu puder pra distrair ele, assim. Mas eu sei que não vai ser fácil. Mas é isso, gente. Mas vai pro bem dele, é isso que eu estou me focando. E no futuro, pra ele, isso aí vai ser bom. Porque, por exemplo, o pé dele tá entortando de novo, né? Mas graças a Deus não afetou o quadril ainda, não afetou a coluna ainda. Nada disso. Se a gente postergar, pode ser que afete a coluna e o quadril. Então, aí vai ser muito mais complicado. Pro futuro dele, pra tudo, né? Mas é isso. E a gente fica, né, um pouco apreensivo, porque ele vai fazer 3 anos, né? Esse ano era ano de desfraude, é ano dele aprender a dormir sozinho, de fato, assim, sabe? Porque ele dorme com a gente ainda. E era ano de tudo isso, sabe? Muita coisa vai atrasar. O desfraude dele vai atrasar, eu ia tirar a madeira dele, não vou tirar agora. A escola dele vai atrasar, tipo, a escola mesmo vai ser ano que vem. Esse ano ele vai de novo a partir de junho, ali, junho, julho, por exemplo. Mas é isso, gente, tem que fazer agora, que não é ano obrigatório de escola. E o pós também agora é indicado daí fisioterapia, quero botar ele na natação, quero fazer um monte de coisa com ele. Mas é isso, eu vou falando pra vocês conforme a gente for passando por esse turbilhão. Se vocês tiverem alguma dúvida, me mandem aqui. Eu sei que não é fácil. Mamães que estão vendo na ecografia já sobre isso, me chamem também se quiserem conversar. Tem meu Instagram, vou deixar aqui embaixo também se vocês quiserem. Tem TikTok, mas eu ainda não falei muito disso lá no TikTok. Postei só um vídeo meio por cima assim.
E é isso. Eu sei que quando a gente vê, né? Por exemplo, eu vi na ecografia do segundo trimestre do Robert, né? Eu fiquei apavorada, porque eu nunca tinha ouvido falar disso. Nunca. E depois que o Robert nasceu, principalmente, eu comecei a ver muita gente aqui perto da minha casa que tem. Muita gente. Eu vi 2 pessoas. E hoje em dia isso na rua me chama muita atenção quando eu vejo, principalmente adultos, sabe? Criança, tem um menino aqui perto também, que até eu e a mãe dele, a gente troca algumas coisas ali pelo Instagram. Mas adulto tem bastante, sabe? Que não fez tratamento enquanto criança, que os pais não puderam. Até porque naquela época era diferente de hoje em dia, né? Mas é isso, gente. Me chamem, vamos conversar, vamos trocar dicas. Se o teu filho já passou por essa cirurgia maior, me conta também, por favor, que eu tô bem apreensiva. Eu não sei como fazer pra dar banho nele, por exemplo, pra distrair ele, porque ele vai fazer 3 anos, gente. Não tem muito o que eu explicar pra ele, né? Ele vai estar sentindo dor, ele vai, né? É isso. Me chamem, me tranquilizem também, que eu também tô em pânico. Agora que falta menos tempo, né? E depois do carnaval ali eu sinto que vai voar, vai passar muito mais rápido. Mas é isso, me chama, gente. Vamos trocar essas informações aí, essas dicas. Tchau, tchau. Até mais.